Hey aluninho, how are you? I hope you're fine. Welcome to another video. Remember that we are studying present simple, right? That verb tense responsible for describing periodic events. Aquele tempo verbal que descreve aqueles eventos periódicos que têm uma frequência. A gente já estudou os advérbios de frequência, a gente já estudou a forma afirmativa, a gente já viu como o he, she, it afeta o verbo, lembra? Tem que colocar S na afirmação. A gente já desconstruiu isso porque na pergunta não tem S. A gente já viu que existem dois tipos de pergunta. Perguntas cujas respostas são sim ou não, e perguntas cujas respostas são informações completas. Para fazer essas perguntas, a gente precisa daquelas perguntinhas interrogativas que a gente vai chamar de WH words, ok? E cada uma delas é responsável por alguma informação. Isso tudo foi visto na semana passada não, no videozinho passado, não sei com que frequência você está assistindo os vídeos, mas hoje então é o momento da gente falar da negativa, the negative form. Guys, não tem nada muito de novo, né? Eu vou até apagar aqui esse question form, porque a gente não está estudando question form. A gente ainda está falando do present simple, mas a gente está pensando agora na forma negativa, in the negative form, ok? Essa é a maneira com que a gente está pensando ou abordando esse tempo verbal. Vocês lembram lá? Vou colocar aqui uma frasezinha pra gente, na afirmativa e na pergunta. Vamos lá, eu digo assim, Mary has lunch at home on Wednesdays. So you see how periodic this event is? She has lunch at home on Wednesday. So every Wednesday, in the past, in the present, and in the future, this will happen again. Isso está acontecendo de novo. Desde o passado, ela comia, semana passada ela teve o almoço em casa, ela almoçou em casa. Essa semana que vem, de modo que ela tem o almoço, ou ela almoça. Lembra que almoçar, aluninho, é sempre uma expressão com have. Então, ela almoça em casa às quartas-feiras. A gente já viu que eu posso simplesmente transformar isso numa pergunta usando o que, aluninho? Does. Então, a gente pode fazer Does Mary... Quando a gente faz a pergunta, o verbo volta para a forma normal dele. Have lunch at home on Wednesdays? Essa é uma pergunta. Does Mary have lunch at home on Wednesdays? A Mary almoça em casa às quartas-feiras. Does Mary have lunch at home on Wednesdays? Tranquilo. Mas a gente sabe que também não é só essa pergunta, né? Por quê? Na minha própria afirmativa, aluninho, eu tinha at home, em casa. Então eu tenho uma informação aqui de lugar, né? De place. E também tenho uma informação de tempo, né? Quando? Às quartas. When? Or information of time. Então, se eu não quisesse fazer uma perguntinha de sim ou não, eu poderia simplesmente fazer uma pergunta de WH question, que me pede uma resposta completa. Então, eu posso perguntar de lugar. Como é que a gente pergunta de lugar? Where? Where does... Vou colocar o does minúsculo. Where does Mary... Perguntinha, volta a ser have lunch on Wednesdays. Wednesdays. Tô revendo aqui a interrogativa para você, hein, aluninho? Tá facinho, hein? Tá bem fácil para você. Time, tempo. Qual que é aquela WH, the WH word, que a gente usa para falar de tempo? When. Ótimo. Então eu posso perguntar, when does Mary have lunch at home? Vamos lá, vamos traduzir comigo e repetir. Primeiro, Mary has lunch at home on Wednesdays. A Mary almoça em casa às quartas. Does Mary have lunch at home on Wednesdays? Lembra que a resposta aqui vai ser ou sim, yes, she does, or no, she doesn't. A gente já viu isso no vídeo passado, né, aluninho? No, she doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Beleza.
E a gente também viu que a entonação dessa pergunta, ela é rising, é uma entonação que sobe. A Mary almoça em casa às quartas. So in English, does Mary have lunch at home on Wednesdays? Ok? Quando a gente está falando de WH, se você prestou atenção no finalzinho da aula passada, você viu que a nossa entonação agora ela é decrescente. E a gente vai dizer, where does Mary have lunch on Wednesday? Where does Mary have lunch on Wednesday? Onde a Mary almoça às quartas? Perguntinha de lugar, place. Agora eu quero saber quando. When does Mary have lunch at home? The intonation also goes down. A entonação também desce. When does Mary have lunch at home? Quando a Mary come em casa, quando ela almoça em casa. Isso tudo matéria da semana passada, do vídeo passado, na verdade. Agora a gente vai falar da negativa. Mas, da negativa tá fácil, né, aluninho? Porque olha aqui, a gente já viu que quando a gente tem essa pergunta de sim ou não, quando a gente quer negar, a gente usa esse cara aqui, ó, doesn't. Mas esse doesn't está sendo usado porque a gente está falando de she, né? E a gente sabe que no present simple, para descrever eventos que se repetem, o he e o she eles têm um tratamento especial com o verbo. Você lembra disso, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever uma equação aqui, uma equação linguística. Eu tenho sujeito, subject, isso para fazer a minha negative form. Sujeito, depois do meu sujeito, aluninho, a gente vai usar do not. Do not. Não era o do que era o auxiliar do present? Continua sendo o do. Só que o que acontece é, quando a gente está falando, é muito comum juntar esse cara. Do not. Do not. Do not. Don't. A gente junta e vai falando tão rápido que vira isso. Don't. O does segue a mesma coisa, né? Segue o mesmo modelo. Does not. E a gente começa a falar mais rápido. Does not. Does not. Doesn't. 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 Pronto, chegamos aqui. Doesn't. Right? Isso daqui, aluninho, é o nosso não. Ok? Não. Em português, a gente não usa nada de indicação de verbo no meu não, né? O meu não mostra se é presente, se é passado, se é futuro. Pensa comigo em português, eu digo assim, eu não tenho amor. Oh, que tristeza. Eu não tenho amor. Ele não viaja sozinho. Você percebe que, ó, tenho presente. Vamos colocar aqui no passado, viajou. Passado. Esse meu não em português não me mostra nada sobre o verbo. Ó, tenho e não tenho. O não ele é neutro, ele é zero de significado em português. Em inglês isso não acontece. O meu não aqui ele está mostrando que é present. Como que ele está mostrando que é present? Usando o auxiliar do present. E ele também está mostrando que, além de present, no caso do he, she, it, ele está marcando a pessoa do discurso, the person of the discourse. Então, aluninho, não tem como a gente ficar comparando essa aqui, esse modelo, com o nosso. Se você continuar fazendo essa comparação, você vai ficar muito enrolado, você vai ficar frustrado, você vai odiar inglês, você vai sofrer na vida. Então, para com isso. O nosso não tem nada a ver com o não em inglês. O não em inglês, ele tem toda uma carga diferente do nosso não, ok? E aí, lembra que na nossa pergunta, a gente já não mudava o verbo, né? Porque o does, responsável por fazer a pergunta junto com o do, mostra para mim exatamente quando isso daqui é he, she ou it, não é? Então, se o does já me mostra, o does está aqui. Então, ele também me mostra. Então, na negativa, in the negative, we never change the verb. O verbinho vem na forma básica. Base form. E aí, o verbinho tem o seu complemento, obviamente. The verb has its complement. Se a gente quiser falar, brincar um pouquinho com isso, vamos utilizar o primeiro exemplo. Vamos colocar que a Mary não almoça. Mary doesn't have
lunch. Mary doesn't have lunch. Eu usei o doesn't porque aqui é Mary, right? Vamos pensar. O John e a Mary não se amam. Oh, que triste. John and Mary don't love each other. Não se amam. John and Mary don't love each other. Olha o don't. Esse aqui era para ser aqui. Don't love. Isso daqui está dizendo não ama no presente, right? Isso é tão verdade que no passado a gente vai mudar isso aqui para didn't. E aí é só o não que muda e já muda o tempo verbal inteiro, ok? Para de comparar português com inglês, aluninho, vai ser a melhor coisa que você pode fazer, ok? Mary doesn't have lunch, John and Mary don't love each other. Só para você lembrar melhor, eu vou chover no molhado aqui, eu vou dizer de novo para você as pessoas do discurso e os auxiliares, porque isso é muito importante. Então vamos lá. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos esses caras são as pessoas de quem eu tô falando, né? Eu, você, ele, ela, você já sabe disso faz tempo. Beleza, na pergunta para I eu uso do. Do I, right? Na pergunta para o you eu uso do you. Para a pergunta do does, do he, na verdade, eu vou colocar até uma barrinha aqui só para você identificar que eu estou marcando a pessoa e como a gente se refere a essa pessoa, tá? Não é uma continuação. Então, para ele, eu vou perguntar does he? Para ela, does she? Does she? Ops. E olha a pronúncia do does she. A gente vai juntar isso daqui. Does she? Does she? Does it? Does it? Do we? Do we? Do you? You não muda, né? No plural e no singular é o mesmo. Eu tenho que entender pelo contexto. Do they? Eles. Então, isso daqui a gente está usando no formatinho de pergunta, ok? Mas vamos estudar também no formatinho de negativa. Então, aqui ficaria I don't. E o verbo? You don't. E o verbo? He doesn't. Cuidado para você não errar isso, hein, aluninho? Todos os meus alunos erram isso no começo. She doesn't. Por quê? Porque para he, she, it eu tenho que marcar que é diferente. It doesn't. We don't. You don't. E finally, they don't. Ok? Muito bem. Finalizamos então, aluninho, dessa maneira, o nosso tema que é present simple. Deixa eu só conferir se eu não esqueci nada. Oh, yes! Tem mais uma coisinha. Ó, lembra que a gente, para montar a pergunta, coloca o does na frente do sujeito, certo? Às vezes, a gente quer fazer perguntas negativas. E isso também é possível. Então, por exemplo, ao invés de perguntar que... Se eu quero perguntar, por exemplo, se a Mary almoça, a Mary almoça. Does Mary have lunch? Ficaria dessa maneira. Mas vamos pensar que tô assustado, assim, alguém me disse alguma coisa, eu fiquei abismado e eu falei, nossa, a Mary não almoça. É uma pergunta negativa. É possível? É, Loninha, é facinho, né? Você já consegue fazer isso. A gente vai usar, então, antes do sujeito, junto com o auxiliar, em vez de usar essa forma bonitinha positiva, a gente vai usar a forma negativa contraída. Então a gente vai dizer, doesn't she eat lunch? Ela não almoça. Doesn't she eat lunch? Ela não almoça. Eu posso perguntar, você não dirige? Don't you drive? Wow, don't you drive? Eu posso perguntar, ele não nada? Doesn't he swim? E assim sucessivamente, tá, aluninho? A gente pode fazer pergunta na negativa e dessa maneira a gente finaliza o Simple Present. E agora acabou o Simple Present, acabou o Present Continuous.
a gente já cobriu 2 tempos verbais básicos em inglês dos 12 fundamentais, ok? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha, sobretudo, entendido, aprendido alguma coisa, praticado alguma coisa. Não esquece, todo finalzinho de aula você precisa fazer o quê? Ir lá no livrinho de referência, abrir a lição que tem o mesmo título desse videozinho, fazer as suas atividades, checar a resposta no final do livro. As que estiverem errada, você vai mandar uma mensagem para mim, marcar um bônus class da sexta-feira para a gente tirar as suas dúvidas, ok? Não fique com dúvidas, aluninho. Você está me pagando para eu tirar as suas dúvidas. Aproveite, ok? Bye for now. Take good care of yourselves.